bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje sim, vamos falar delas. As equações, definir direitinho o que é uma equação e ver outros conceitos importantes. Vamos começar com um exemplo. Gabriela e suas amigas estavam passeando no parque quando resolveram saltar sobre uma pista de 12 metros. Gabriela completou a pista toda com 3 saltos. No segundo salto, a distância que ela saltou foi 3 metros menor que o primeiro salto. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Então, no segundo salto, a distância que ela saltou foi 3 metros menor que a do primeiro salto. E no terceiro salto, o último deles, a distância foi igual à metade do primeiro salto. A gente vai montar agora uma equação para representar essa situação, tá certo? O que aconteceu? Ela tinha uma pista de 12 metros, ela conseguiu completar essa pista de 12 metros. Deixa eu fazer aqui um desenho que representa esses 12 metros aqui. Veja, a pista completa aqui, ela tinha 12 metros. E ela completou essa pista com 3 saltos. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui mais. Ela deu o primeiro salto. Aqui tá bom. Deu depois um segundo salto. E concluiu a pista com o terceiro salto. Completou aí os 12 metros da pista. Aí vamos ver o que o problema diz para tentar equacionar esse problema aí. O que a gente tem de informação? No segundo salto, a gente não tem informação sobre o primeiro salto, por enquanto é meio que desconhecido esse valor do primeiro salto, então eu vou chamar por enquanto esse valor desconhecido de x. Tá certo? Esse valor desconhecido de x, que é o do primeiro salto, a gente vai chamar ele de incógnita, tá bom? Aí eu vou montar a equação e a gente vai ver como é que a incógnita vai aparecer na nossa equaçãozinha. Esse primeiro salto é desconhecido, foi um valor x. Só que a gente sabe que no segundo salto, a distância que ela saltou foi 3 metros menor do que a do primeiro salto. Então, se o primeiro salto foi x, que eu chamei de x, que era um valor ainda desconhecido, o segundo consta aí no texto, foi 3 metros a menos. Então, eu faço x menos os 3, eu não preciso colocar a unidade em metros aqui, mas menos os 3 metros, x menos 3. E, por fim, chega no terceiro salto, que ele disse que no terceiro salto a distância foi igual à metade da do primeiro salto. Então, no terceiro salto a distância foi x sobre 2, a metade do primeiro salto. Ok. A soma desses 3 pulos que ela deu, esses 3 saltos, dá igual a 12, porque ela conseguiu passar toda a pista de 12 metros. Então, a gente equaciona isso da seguinte maneira. X somado com x menos 3, somado com o último salto, que foi x sobre 2, dá igual a 12. Deixa eu arrumar esse igual aí. Igual não estava bonito. Então, x, que é o primeiro salto, mais o segundo salto, x menos 3, mais o terceiro salto, x sobre 2, isso dá igual a 12. E aí a gente tem contato com uma primeira equação. A gente acaba de montar uma equação. Nessa equação, o que é que uma equação precisa ter para ser chamada de equação, para ganhar esse status de equação? Ela precisa ter um sinal de igualdade, tá certo? Ela precisa ter um sinal de igualdade. Desculpa, a voz deu uma falhada aqui. O Edson já está colocando aí a solução, né, Edson? A gente precisa ter um sinal de igualdade e precisa ter uma incógnita, tá certo? Então, sempre, o que é uma equação? O que uma equação precisa ter? Precisa ter um sinal de igualdade, quase que eu falava igualdade aqui, um sinal de igualdade e uma incógnita, que nesse caso eu estou representando ela com a letra X. Uma incógnita para a gente é um valor desconhecido. Eu preciso descobrir quem é esse valor
para solucionar esse problema, tá certo? O Edson já deu já soprou aqui no chat, né, qual é a solução, mas a gente vai aprender mais na frente como a gente encontra essa solução, tá certo? Como a gente encontra, como o Edson fez aí, como é que a gente pode estar encontrando essa solução, tá? Mas por enquanto eu quero só montar essa equação. X foi o primeiro salto, mais x menos 3 foi o segundo, mais x sobre 2 foi o terceiro, igual a 12. A gente monta essa equação. Então, recapitulando, a equação precisa ter uma igualdade e uma incógnita, tá certo? A título de curiosidade, tá certo? Se vocês gostarem de curiosidades e um pouquinho de história, esse sinal de igualdade, ele só passou a ser utilizado desse jeitinho que a gente está acostumado, com duas barrinhas, essas duas barrinhas aqui, paralelas, né? São como se fossem duas retinhas paralelas. E a ideia do criador foi justamente isso. Quem criou foi Robert Recorde. Isso, ele publicou um livro, um trabalho em 1557, tá certo? Só para matar a curiosidade de vocês. Em 1557 ele colocou esse primeiro sinal para representar a igualdade. Até então não se utilizava esse sinal. E aí ele disse que não poderiam existir duas coisas mais iguais do que duas retas paralelas, tá certo? E aí, a partir de então, a comunidade matemática passa a adotar esse sinal de igualdade a partir de 1557, graças a ele, o Robert Recorde. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho da história deles, ele se preocupava muito com a educação matemática. Era um matemático, tá certo? Ele era inglês e matemático. Ok. Vamos passar para a definição do que é uma equação, só para formalizar isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então, a definição de equação é essa. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Então, na equação tem que ter um sinal de igual e tem que ter pelo menos um valor desconhecido, uma incógnita, tá bom? Essa é a definição de equação. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente está com algumas sentenças que eu quero somente nessas sentenças escrever a equação. Eu não quero solucioná-las ainda, tá certo? A gente vai aprender técnicas para estar solucionando esse tipo de equações também. Eu sei que muitos de vocês já sabem essas técnicas, mas vamos fazer tudo passo a passo e mostrar o porquê de cada uma das técnicas que muitas vezes a gente utiliza sem nem parar para pensar. Por que a gente faz isso, hein? Mas vamos lá. Então, nesse exemplo, ó, transforme as seguintes sentenças em equações. Vamos começar com a letra A. Um número, tal que o triplo desse número, adicionado a 20, é igual a 56. Como é que a gente pode montar essa equação? Presta atenção aí. Quem souber já pode começar a escrever aí. Um número, esse número por enquanto está desconhecido, né? Um número, tal que o triplo desse número, adicionado a 20, é igual a 56. E aí, alguém sabe como podemos equacionar essa sentença aí do item A? Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente. 3x, um número tal que o triplo dele, adicionado a 20, dá igual, esse meu igual não está bonitinho, dá igual a 56. Muito bem, perfeito. Edson colocou aí a solução, né? Como montar a expressão. Muito bom, boa. Muito bem. Aí a letra B agora. Como podemos equacionar a letra B? Um número cujo dobro excede esse número em 12 unidades. E agora, como podemos equacionar esse item B? Um número cujo dobro excede esse número em 12 unidades. Um número, por enquanto, esse número inicial é um número desconhecido, é a nossa incógnita, né? Um número cujo dobro excede esse número, ele próprio, em 12 unidades. Sabe como a gente consegue montar essa equação? Assim, ó. O número é desconhecido. Um número cujo dobro, então, o dobro dele, esse 2 ficou um pouquinho alto, né? Cujo dobro dele excede esse número, ele próprio, em 12 unidades. Exceder, passar, né? Ficar em excesso. Isso mesmo, Arthur. Arthur tinha colocado ali, eu vi agora. Um número
cujo dobro dele excede esse número em 12 unidades. Exceder é ficar em excesso, né? Ficar a mais, tá certo? É isso aí. Então, a equação fica desse jeito, ó. 2x igual a x mais 12, tá bom? Aí vamos para o próximo item, item C. Um número tal que o dobro da soma desse número com 5 resulta em 40. E agora? Como é que a gente pode montar esse problema? Um número, esse número desconhecido, cujo dobro da soma desse número com 5 resulta em 40. E agora? Um número cujo dobro da soma desse número com 5 resulta em 40. Olha lá. O número é desconhecido. Um número cujo dobro, o dobro do quê? Desse número? Não, o dobro da soma desse número com 5. Então, some esse número com 5 e tome o dobro disso. O dobro da soma desse número com 5. Por isso eu tenho que colocar um parênteses. O dobro da soma desse número com 5 resulta em 40. Legal aqui? Então, um número tal que o dobro da soma desse número com 5, o dobro da soma desse número com 5 resulta em 40. E aí, por fim, chegamos à letra D. Um número tal que a metade da diferença desse número e 5 é igual a 8. E agora? Um número tal que a metade da diferença desse número e 5 é igual a 8. A metade da diferença desse número e 5. Então, a gente percebe que vai ter uma diferença desse número com 5 e eu devo considerar a metade dela e esse resultado dá 8. Então, equacionando isso, ficamos assim. A metade da diferença desse número desconhecido com o 5, a metade dessa diferença dá igual a 8. Tá certo? E assim equacionamos aí o item D. Tá legal?